O deputado federal Paulinho da Força, relator do projeto de lei da anistia, se reuniu nesta quinta-feira com também deputado Aécio Neves, do PSDB mineiro, na casa do ex-presidente Michel Temer, em São Paulo, para um debate sobre o texto. O encontro contou também com a participação virtual do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos. Depois da reunião, os três anunciaram em vídeo uma mudança de foco no projeto. Agora, a nomenclatura vai ser PL da dosimetria, não mais da anistia, conforme sugestão de Aécio. O objetivo do projeto passa a ser não perdoar os crimes, mas reduzir a pena dos condenados pela tentativa de golpe nos atos de 8 de janeiro. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal. Hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Eu chamo isso de um momento histórico, viu, Paulinho? E para você, uma oportunidade extraordinária, não é, Aécio? Agora, evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, uma nova dosagem das penas, né? Acho que pode produzir um resultado muito positivo. Eu cumprimento você e devo dizer que fico honradíssimo com a sua visita, com a visita do Aécio, para nós trocarmos ideia sobre esse tema. Espero que dê tudo certo, e certo e seguramente dá. A anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como você disse, você não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse confronto que só interessa aos dois extremos. Você está de parabéns e conte conosco, o Centro e o Brasil esperam muito do teu trabalho, Paulinho. Obrigado. E o ex-presidente da República, Michel Temer, descartou hoje a possibilidade de uma anistia aos condenados pela tentativa de golpe ocorrida em 8 de janeiro de 2022, entre os quais o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O texto, que tem como relator o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, já está sendo chamado, como a gente mostrou agora, de projeto de dosimetria, ou seja, não tratará de anistia, mas de redução de penas. Eu fiz ponderações mais do que, penso eu, mais do que lógicas. Não adianta o Congresso Nacional decretar uma anistia ou uma redução de penas sem impacto nacional, pode chamar de pacto republicano, não é? Sem que haja uma conversa entre o Supremo, o Executivo Federal e o Congresso Nacional. E de uma maneira até os governadores, é preciso que haja uma concepção da linha, concepção nacional, não é? O tipo de pacto nacional, pacto alvorado, pacto mentor, aconteceu lá na Espanha, seria extremamente útil para o país. E eu confesso, estou antecipando palavras aqui, mas eu confesso que é interessante desses dias para cá, de ontem para hoje, eu pelo menos tenho recebido muitas mensagens, coisa boa, etc. O país precisa disso. Eu acho, deputados, que vai caminhar para isso, né? Então, a minha participação tem que ser extremamente discreta, porque, digo eu, um ex-presidente tem que ter uma certa descrição, né? Mas quando eu posso pregar coisas que eu considero boas para o país. Ainda segundo Michel Temer, a tensão em torno das condenações não deve ser amenizada. O ex-presidente disse que as negociações em torno do projeto devem envolver a base do governo, a oposição e o STF. A ideia que se tem é que se decretar anistia plena, não, tá ruim, certo?
vai esbarrar no Supremo, porque é interessante para o Brasil, as coisas acontecem antes de acontecerem. Ou seja, já há uma noção de que se houver anistia, será decretada inconstitucional pela Corte Suprema. Ora, isso significa um aguçamento da conflitância entre os órgãos do poder. Uma coisa que não pode haver. Não pode haver sobre foco político e nem constitucional, porque a Constituição determina que os poderes agem em harmonia entre si e não em desarmonia. Então, se viu essa hipótese de fazer uma redosagem das penas, eu não ideia que correu ontem, mas isso vai ser trabalhado ao longo do tempo, não sei onde vai chegar. Fazer uma redosagem das penas, uma dosimetria, para usar o cabo jurídico, que reduziria a pena de todo mundo, de todos, sem exceção. Não é? Talvez seja um caminho, mas eu digo com muita franqueza que tudo está muito no começo. O Paulinho precisa conversar com os amigos do Supremo, com o Executivo, então com o presidente da República. Paulinho da Força pretende votar a anistia até quarta-feira da semana que vem. Ele tem dito que tem pressa e declarou que deve ter uma tabela com as reduções das penas até terça-feira e um texto pronto também para votação já no dia seguinte, ou seja, na quarta. O deputado está se reunindo com lideranças do Congresso. Ele postou nas redes sociais o encontro, como a gente mostrou agora há pouco, né? Nós mostramos com Aécio Neves, e ele também postou com o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP e que defende a anistia ampla, geral e irrestrita. Vamos mostrar, portanto, esse encontro dele com Ciro Nogueira. Olá, continuando essa tarefa que me deram como relator do projeto de dosimetria, vim aqui conversar com Ciro Nogueira, dos senadores mais importantes da República, uma das principais lideranças políticas do Brasil, presidente do Partido Progressista, e vim aqui então falar da ideia, né, Ciro? Falar um pouco do que a gente está pensando. Um projeto que possa anistiar as pessoas, não é bem anistiar, diminuir a pena das pessoas, e que essas pessoas que estão presas hoje possam ir para sua casa, cuidar da sua família, cuidar da vida, e que a gente possa pacificar o Brasil. Imagino que um projeto intermediário poderia pacificar o país. Eu sei dos seus compromissos, mas fiz questão de vir aqui falar contigo um pouco sobre esse novo momento que o Brasil precisa, de ser pacificado. Olha, eu fiquei muito feliz com essa sua visita, poder falar um pouco desse projeto que é muito importante. Há muito tempo nós já deveríamos ter decidido isso, já deveríamos ter virado essa página da nossa história. Você sabe que eu defendo a anistia ampla, geral e irrestrita, deixar a população brasileira escolher no próximo ano. Nós temos um país tão dividido, sua missão não é fácil, porque tem pessoas que, como eu, que defendem a ampla e geral, tem pessoas que defendem a anistia nenhuma. Então você vai ter que fazer um projeto escutando todas as pessoas. Você é um homem já muito experiente e que eu tenho certeza que nós temos que sair desse processo muito melhor do que nós estamos hoje. E que a gente faça isso o mais rapidamente possível. O Brasil não aguenta mais essa discussão sem fim. Nós temos que cuidar bem, Paulinha, da segurança das pessoas, da saúde das pessoas, da educação das pessoas. Essa é a nossa grande missão. E parar dessas discussões inúteis que não ajudam nada o nosso país. Obrigado, Ciro. O presidente do PL Minas, Domingos Sávio, criticou a decisão do deputado federal Paulinho da Força, que é relator do PL da anistia na Câmara, de alterar o projeto para que haja aí uma redução nas penas de todos os condenados pela trama golpista, em vez de um perdão pelos crimes. Quem também não está satisfeito com a possibilidade de uma anistia mais branda, digamos assim, é o deputado e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Ele postou, inclusive, nas redes sociais uma crítica à proposta de redução de pena e diz que cabe, portanto, ao Congresso definir a extinção dessas punições. Vamos acompanhar esse post, portanto, que ele fez nas redes sociais. Tá aí, portanto, esse fundo, né, estampado com a bandeira do Brasil, e escreveu ali nem picanha, nem café, e aí começou o post dele, né, escreveu ali que pela primeira vez que ele resolve se pronunciar sobre o mérito do projeto de lei da anistia, e segue ali destacando as cores da bandeira do Brasil, portanto, tentando se manifestar também sobre o assunto. Ele escreveu: Constituição Federal, está escrito
que o Legislativo pode reduzir penas já aplicadas a condenados, um texto que ele fez questão, portanto, de destacar ali. Tá aí o post dele também, que resolveu se manifestar, portanto, hoje. E o presidente Lula disse em uma entrevista à BBC News Brasil e também à BBC News que vai vetar a proposta de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro caso o Congresso Nacional aprove o projeto do jeito que está. Vamos ver, portanto, como que ficou essa questão do projeto de essa mudança que Lula, portanto, falou que ele veta, né? Bom, para a gente falar mais sobre esse assunto, vamos conversar, portanto, agora aqui, tem entrevistado para entrar com a gente. Quem está conosco é o advogado especialista em direito público, Carlos Barbosa, mais uma vez participando aqui com a gente, né, Carlos? Seja bem-vindo ao Tempo News mais uma vez, boa noite para você. E eu já começo te perguntando qual que é a diferença jurídica deste novo projeto, que não extingue aí os crimes, mas propõe, na verdade, atenuações, né? E eu quero saber também se isso, de fato, é constitucional. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês a respeito de um tema, né, de temas, na verdade, muito importantes que vêm realmente embargando todos os processos que acontecem lá no Congresso Nacional. A pauta é única, né? A gente está falando desse assunto há muito tempo e outros temas estão parados. Essa nova proposta apresentada aí, né, por esses representantes, especificamente aí do Centrão, aí nós temos aí o Michel Temer, Aécio Neves, o Paulinho da Força, e encabeçando essa medida mais branda no que tange à diminuição de penas. Bom, o que na verdade nós temos é uma mudança de rota, porque num primeiro projeto, né, numa primeira proposta, e uma proposta ainda defendida por algumas lideranças políticas, é a extinção da pena, a extinção da condenação, a invalidação de tudo, ou seja, é uma anistia absoluta, né? Uma anistia absoluta, inclusive devolvendo aos condenados os seus direitos políticos. Então, a primeira proposta é você apagar tudo aquilo que foi realizado pelo Supremo, inclusive no que tange a aplicação das penas, e voltar ao status quo, ou seja, voltar como antes, apagar tudo. Essa nova proposta, a condenação aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, ela não é apagada. A condenação, ela acontece, ela continua. No entanto, essa nova proposta tem o intento, a intenção de diminuir as penas daqueles que foram condenados. Então, nós temos aí condenados a 24 anos de prisão, 20 anos, a ideia é diminuir. Não foi apresentada ainda, né, a diminuição, qual seria a proposta de diminuição. Mas é uma proposta inovadora, né, na história do Brasil nunca tinha, pelo menos eu nunca observei isso na história, né, do Brasil. É um movimento novo que, na verdade, não se trata de uma proposta inconstitucional, porque você pode criar leis que diminuam a pena, e essas penas novas, elas acabam sendo aplicadas a crimes já praticados. É aquela situação em que os crimes praticados, quando tem uma nova lei, e se essa lei for mais branda, ela se aplica aos condenados. Então, eu entendo que não há um conflito direto da Constituição. A proposta anterior, sim, a proposta de anistia irrestrita, ampla, essa sim é uma proposta inconstitucional, viola a Constituição de forma direta, absoluta, né? Nós temos crimes ali que não têm o benefício da progressão de penas, e se a gente entender que o atentado ao Estado Democrático de Direito é um crime similar a estes, não teria qualquer tipo de benefício. Então, essa proposta de anistia ampla e absoluta, sim, seria inconstitucional. Nesta outra proposta, eu entendo, num primeiro momento, que não há, né, uma inconstitucionalidade, tendo em vista a estrutura do direito penal, né, que a gente pode ter normas mais brandas, né, para fatos passados, e essa pena é reduzida. Agora, a gente tem que ficar muito atento, porque os fatos que estão sendo apreciados pelo Supremo Tribunal Federal são fatos singulares,
Não são fatos que a gente pode entender como similares a outros fatos criminosos. Essas pessoas, elas estão sendo condenadas por atentar contra o Estado democrático de direito. É algo muito grave, é algo que não se vislumbrou dentro da história da recente democracia em nenhum momento. É algo muito singular. Então, quem vai definir exatamente se é ou não constitucional, e isso vai depender dos argumentos apresentados pelos ministros, são os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, diante de uma estrutura do direito penal, tendo em vista os fatos criminosos que a gente já tem no diploma normativo brasileiro e que são apreciados pela justiça criminal, eu entendo, neste momento, que não há uma inconstitucionalidade tendo em vista essa estrutura de norma. Agora, vamos ver como que o Supremo Tribunal Federal vai encarar essa nova proposta, porque, de uma certa forma, é uma mudança de rota apresentada aí e que, de qualquer forma, afeta as decisões tomadas pelo Supremo. Olá, Carlos, boa noite. A gente ainda tem esse debate acontecendo, claro, a oposição defendendo a anistia, o relator falando agora em redução de pena, mas supondo que esse projeto possa ser aprovado pelo Congresso Nacional e vire realmente uma lei a ser aplicada em âmbito nacional, a gente pode ter efeito somente em condenações que já têm sentenças anunciadas pelo Judiciário, ou pode ter efeito, também pode repercutir em condenações futuras? Boa noite. Bom, essa questão é uma questão muito interessante. Quem vai modular os efeitos da proposta é a própria proposta. Então, eles, na hora de apresentarem essa proposta de dosimetria, né, o nome dado aí pelos representantes aí que estão conduzindo esse processo, Michel Temer, Aécio Neves e Paulinho da Força, eles que vão modular ali essa proposta. Imagino eu que essas pessoas, especificamente Paulinho da Força, vai entrar em contato com o Supremo Tribunal Federal, né, e fazer ali uma tentativa de um diálogo para vislumbrar ali algum tipo de elemento a ponto de decidir quais elementos ele vai considerar nessa proposta. Então, nesse momento, o que vai ser definido os efeitos, né, da decisão, da dosimetria, né, é a própria proposta. Né? Eu não sei te dizer como que está, eu acho que nem foi desenvolvido ainda nenhum tipo de texto preliminar por parte desses agentes, mas imagino eu que o foco principal deste projeto são os condenados pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe. Então isso daí vem a abarcar todas essas pessoas, as já julgadas e as que serão julgadas. Isso daí, inclusive pelo princípio da isonomia, não poderia ser diferente. Se os fatos são os mesmos, a regra deveria ser aplicada tanto para aqueles que já foram julgados, quanto aqueles que serão julgados pelos fatos elencados no processo. Agora, Carlos, é possível a gente falar em aplicar uma redução de pena coletiva nesse caso, sem aí reanalisar individualmente os atos de cada um desses condenados? Bom, esses fatos são fatos sui generis, né? A gente está trabalhando uma questão que nós não tínhamos até então identificado no Estado Democrático de Direito, né? Desde a Constituição de 88 não tinha nenhum tipo de movimento golpista, né? Da forma que foi estabelecido em 8 de janeiro e conforme foi apresentado pelo Supremo Tribunal Federal na ação. Bom, mas a questão é que essa dosimetria, né, essa regra da dosimetria é algo que a gente tem que analisar a partir desse processo. Então a gente não tem nenhum tipo de paradigma, nós não temos nenhum tipo de paradigma a respeito desses fatos. Então a gente tem que aguardar esse processo ser conduzido para a gente entender como que isso vai ser desenvolvido pelo Supremo. O fato é o seguinte, né? Nós não temos na história, né, do direito brasileiro algo similar. Né? Nós não temos nenhum tipo de movimento, seja de quem for, né, de agentes políticos ou até mesmo do próprio Poder Judiciário, movimento para reduzir penas já aplicadas. É algo novo. Quando se tem esse processo para diminuição de penas,
O certo seria avaliar caso a caso, né? Porque tem alguns fatos que são mais gravosos, fatos que são menos gravosos. Então, pela individualização da pena, previsto no Código Penal e no Código de Processo Penal, né, o correto seria uma análise de cada processo, ou seja, a análise da conduta de cada agente que está sendo julgado. Então, essa questão, vamos fazer a toque de caixa, a diminuição da pena, eu acho isso inapropriado, né, totalmente fora da técnica jurídica, e isso mais se aproxima de um movimento político do que jurídico. Então, esse diálogo ele terá que ser conduzido de uma maneira muito responsável por aqueles que estão encabeçando essa proposta de dosimetria da pena. É algo muito novo, nunca se viu na técnica do direito e mais se aproxima de um movimento político. Agora, Carlos, pode ser entendida também essa proposta como uma forma disfarçada, aí, digamos assim, de anistia, mesmo com a mudança do termo? Bom, há uma mudança de rota, claro, né? Esse projeto apresentado hoje, esse projeto chamado projeto de dosimetria, não afasta a condenação daqueles que já receberam a sentença e aqueles que provavelmente serão sentenciados pelo Supremo em virtude da tentativa de golpe. No entanto, tá? Quando você pega um projeto em que a pena será totalmente perdoada e outro projeto em que haverá uma redução da pena, o que nós temos é um movimento para desfazer algo que o Poder Judiciário já fez, que é a sentença aplicada aos réus e agora condenados. Então, dentro de uma análise estrutural das propostas, tá? O objetivo é o mesmo: beneficiar aqueles que atuaram de acordo com o processo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal contra a democracia, tá? É o tipo da coisa. Eu não estou dando tudo aquilo que aquelas pessoas desejam, mas eu estou dando um pouco para ver se satisfaz a vontade daqueles envolvidos e de todas as pessoas e partidos ali envolvidos na condução dessa ação. Então, na verdade, o resultado é menor. No entanto, a estrutura é a mesma. Tá? Você está tentando desfazer algo que foi feito por um poder autônomo e independente em relação a agentes julgados, mas que de uma forma eu estou tentando desqualificar aquela decisão e abrandar a situação daqueles envolvidos. Carlos, eu sei que é complicado isso porque a gente não tem um texto ainda específico para analisar, para falar, né? Mas de acordo com a sua experiência, o que a gente pode esperar aí no caso de o projeto ser conduzido para essa direção dessa redução de penas? No caso do ex-presidente, né, que foi condenado a 27 anos de prisão, você acha que a gente pode esperar uma redução de qual prazo aí na pena, hein? Olha, eu assim, diante do que eu estou observando, é algo muito novo. Eu nunca observei na minha vida, né, desde a promulgação da Constituição de 1988, um acordo entre poderes para diminuir a pena de pessoas já sentenciadas. Isso eu nunca vi na história da democracia brasileira, democracia recente brasileira. Isso é algo muito novo. Então a gente tem que ver como que vai ser esse movimento dessas pessoas envolvidas nesse projeto, porque vai depender de algumas aberturas. Nós temos ali, por exemplo, o PL, que está irredutível em relação à proposta anterior. Então é algo que o Paulinho da Força ele vai ter uma dificuldade em convencer o PL a mudar, né, de rota, né, porque eles estão irredutíveis, né? Os agentes políticos envolvidos ali no PL, o próprio partido ele está irredutível em relação a isso. Agora, tá? Do outro lado, nós temos, e que foi falado aí por Aécio Neves, Michel Temer, que haverá um diálogo também com o Supremo. Será que o Supremo está disposto a dialogar em torno, né, da redução da pena em que ele mesmo aplicou? Será que há um cenário realmente adequado para essa conversa?
Então, o que hoje nós temos são expectativa de convencer ali o PL, expectativa de ter a abertura para um diálogo com o Supremo. Tudo hoje são cogitações, são expectativas, né? E uma expectativa também de quanto seria a redução da pena, né? Qual seria a diminuição da aplicação da pena pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É algo muito nebuloso agora. É algo tão nebuloso que a gente não sabe nem como, não sabe o que esperar do que vem por aí, né? Eu imagino que diante de tantas barreiras, né, seja uma proposta que vai ser revista ou vai demorar mais para ser julgada, né? É algo que não vai acontecer como esperado para a próxima semana. Se realmente forem envolvidos esses atores citados na reportagem por esses agentes políticos, se for realmente trilhar o caminho que foi dito pelos agentes colocados na reportagem, isso daí vai demorar mais um tempo do que aqueles esperados por aqueles envolvidos. Porque não é tão simples assim, né? Carlos, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Carlos Barbosa é especialista em direito público, advogado especialista em direito público. Uma ótima noite para você, um excelente fim de semana e até uma próxima. Boa noite a todos, até a próxima. Luciane Landim comigo aqui no estúdio. Lu, quanta informação, né? Primeiro aprovada aí a urgência desse projeto, depois muda-se o nome, hoje está se falando em dosimetria, e aí as discussões em torno desse texto agora, né? Pois é, Ciri, a gente tem que entender que essa é uma pauta política e ideológica que acontece no Congresso Nacional, né? Mas o que a gente também tem que pensar, que a discussão a partir de agora é qual texto vai sair. A gente tem o relator, o deputado Paulinho da Força, falando então em dosimetria, em redução de pena, e a gente lembra que é ele quem veio apresentar esse texto, é ele quem vai protocolar esse parecer que vai ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. A gente tem uma expectativa de votação na próxima semana, mas a gente tem também a oposição que não aceita essa versão de redução de pena. A oposição quer uma anistia ampla, geral e restrita que beneficie inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e nessa ação penal constou inclusive toda essa situação do 8 de janeiro de 2023 também. A gente tem defendendo essa posição o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, dizendo que não é atribuição do Congresso Nacional discutir redução de penas, que isso é uma competência do Judiciário, defendendo, então, sinalizando que quer a anistia, ou seja, o perdão dessas penas. Paulinho da Força, ele não foi o nome preferido da oposição de imediato, quando essa articulação do relator, do possível relator no caso, né, ainda estava sendo feita ali na votação da urgência da anistia. A oposição, alguns nomes chegaram a rejeitar o nome dele, disseram que não aceitariam de jeito nenhum, mas essa foi a escolha então do presidente da Câmara, Hugo Mota, e logo depois a oposição já publicamente mudou um pouco o discurso, falando que Paulinho da Força, inclusive, tem uma série de vídeos em perfis de redes sociais dele, criticando o presidente Lula, o governo do PT, ou seja, já abriu um caminho de diálogo aí, mas que também foi um pouco fechado, não bem aceito por esse discurso do relator, então, de que o debate vai ser a dosimetria em vez da anistia. Principalmente, a gente tem que acompanhar, né, esse assunto, como ele vai desenrolar nos próximos dias em questão de anistia e dosimetria, principalmente depois da divulgação de pesquisas dos últimos dias, pesquisas que a gente teve informando que a população não é majoritariamente a favor dessa discussão no Congresso Nacional, do tema anistia, e claro que isso vai ter sim impacto nos próximos dias, nessa discussão toda, na votação do mérito da anistia, então, na Câmara dos Deputados. Quando a gente fala, então, da urgência, só para a gente esclarecer, urgência e mérito, processos legislativos. Quando a gente cita urgência, é quando a gente coloca um texto com certa prioridade na pauta de votações da Câmara dos Deputados, não passando na frente de todos, mas dispensando o rito, como, por exemplo, análise em comissões temáticas, que podem não atrasar também, mas levar mais tempo para a discussão desse assunto. E quando a gente fala em votação do mérito, a gente fala do texto em si, seja ele da anistia, seja ele de redução de penas, mas é o que diz esse projeto, isso é o mérito do projeto. E
e isso é o próximo passo que vai ser analisado pela Câmara dos Deputados por vontade da oposição e também em um cronograma previsto pelo relator desse projeto, agora na PL da dosimetria, deputado Paulinho da Força. Síria. Tá certo, Lu. Olha só, e o corregedor da Câmara, deputado Diego Coronel, do PDS da Bahia, recomendou à mesa diretora a suspensão dos mandatos de 3 deputados e advertências escritas para outros 12 pela obstrução física do plenário. O motim ocorreu em agosto, com o objetivo de pressionar aí o presidente da casa, Hugo Mota, a votar a anistia. E entre os políticos que podem ser suspensos estão o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, o líder da oposição, deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, tem também o deputado mineiro Nicolas Ferreira, do PL. Para que isso ocorra, é necessário que se tenha a maioria dos votos, portanto, né? Luciane Landim, o que acontece a partir de agora, hein? Quais são os próximos passos nesse caso? Síria, o que saiu da Corregedoria da Câmara, na verdade, é uma sugestão, é uma opinião que foi encaminhada à mesa diretora. A gente tem nessa mesa diretora o presidente da Câmara, Hugo Mota, os vice-presidentes, 2 vice-presidentes que ocupam esse cargo, também os secretários da Câmara, e são eles, é a mesa diretora, né, como um todo, que decide se vai acatar essa sugestão da Corregedoria. E a gente tem, então, 2 caminhos possíveis, porque no parecer da Corregedoria, a gente tem a recomendação de suspensão de mandato para alguns deputados, né, a suspensão da atividade parlamentar por algum tempo e também censura escrita, que é uma espécie de advertência. No caso dessa última punição, a censura escrita, ela pode ser decretada já pela mesa diretora da Câmara dos Deputados sem que um outro processo seja necessário. Mas no caso de suspensão do mandato, isso precisa ser encaminhado para o Conselho de Ética da Câmara, que é quem faz essa análise, essa votação. A gente tem aí algumas prerrogativas de alguns precedentes, na verdade, né, de que o Conselho de Ética fez de suspensão de mandatos de deputados e teve uma decisão soberana sem que precisasse passar pelo plenário. Isso ainda é uma discussão, mas fato é que esse documento que saiu da Corregedoria ainda é uma sugestão à mesa diretora da Câmara dos Deputados, que vai decidir como prossegue nesse assunto.